O São Paulo me dá depressão, está voltando, tá? O São Paulo está voltando a me dar a depressão. O São Paulo me dá depressão voltou. Falem como quiser. Hoje vamos falar das nossas... E a câmera balançou pouco agora quando eu bati aqui na mesa, hein? Hoje vamos falar das expectativas para o Tricolor Paulista em 2026. Se inscrevam, comentem, compartilhem. Rapaziada, as expectativas estão lá embaixo. Tá me lembrando aquele ano que o São Paulo começou, que o Thiago Leifert deu aquela puta entrevista e falou: esse ano o São Paulo briga para não cair, esse ano o São Paulo é a quarta força de São Paulo, né? Hoje eu acho que o São Paulo nem é a quarta força, tá? Eu acho que o São Paulo é a quinta ou sexta. Briga ali com o Bragantino, tá? Na minha respectiva opinião, porque o Bragantino hoje é um time até mais organizado que a gente. Então talvez não seja o melhor time, mas é um time mais organizado e isso não tem como negar, tá? Bom, rapaziada, vamos começar aqui. Eu vou começar só de cara abrindo os nossos primeiros 5 jogos do ano, tá? A gente vai pegar agora... eu não vou falar muito sobre a situação política do São Paulo, as papagaiadas do mestre Júlio Casares e companhia, né? Enfim, dos protestos, porque eu acho que são notícias rotineiras todo dia, todo mundo tá vendo, e sendo bem honesto, eu não sou um grande canal, então se foda, né? Eu vou falar só das expectativas do ano. A gente abre o ano com o grande Mirassol, que virou a nossa base, né? Que o São Paulo tá querendo virar o grande Mirassol. E a gente pega o Mirassol fora de casa no domingo, dia 11, vulgo domingo agora, tá? Eu não peguei o horário dos jogos do São Paulo, né? Agora que eu parei pra ver. Eu peguei só o dia e o time, mas não peguei o horário. Legal. Então, a gente abre pegando o Mirassol às 8h30 no domingo agora, fora de casa. A gente depois tem o São Bernardo no Morumbi, a estreia do São Paulo em casa. É uma quinta-feira, dia 15, às 9h45 da noite. Jogo 9h45 da noite de um Paulistão contra o São Bernardo na estreia do ano. Cara, isso eu acho mais um sinal de como o time está decaindo. A gente não consegue nem abrir o ano com um jogo no Morumbi num dia decente, num horário decente. Enfim. Depois a gente tem o Corinthians de domingo, dia 18, às 4h da tarde, fora de casa. Pega a Portuguesa em casa no Morumbi, quarta-feira, às 7h da noite, 7h30, dia 21. Palmeiras, dia 24 do 1, fora de casa. Dia 24 do 1 é um sábado. Aí depois tem o jogo do Flamengo, que seria a estreia do Brasileirão. Está a confirmar ainda o horário e o dia, mas está previsto para o dia 28 do 1. Aí depois a gente pega o Santos 2 vezes. E basicamente São Paulo só vai ter um jogo em casa. Não se sabe, ainda não sabe, né? Não tem muitas confirmações do Brasileirão. Mas pelo que eu tinha visto vai ser o Flamengo. Aí a gente vai ter um jogo de Paulistão. E acho que depois desse jogo do Paulistão vai ter um jogo em casa, que vai ser um sábado ou um domingo, tá? Estão vendo ainda. É uma tabela muito... Esses 5 primeiros jogos de São Paulo, ou 6 se a gente contar o do Flamengo, né? Sendo bem honesto, são 6 jogos onde a gente talvez conquiste 3 jogos, 3 vitórias, né? Contra São Bernardo contra a Portuguesa. E se der sorte, ganha do Mirassol agora na estreia. Porque o Mirassol passou pelo desmanche deles, né? Não sei se os reforços do Mirassol vão já estrear de cara nesses jogos, né? Então, é a esperança, né, da gente pegar um time desorganizado, até porque eles perderam o capitão deles, que é o Big Daniel. Então, assim, não sei o que esperar. Eu acho que é o ano... Tem ano que a gente já começa a falar, putz, a gente vai perder esses jogos, a gente vai ganhar. Você consegue tirar uma métrica do que vai acontecer. Eu não consigo tirar a métrica do São Paulo. É um time inconstante. E muitos jogadores saíram, muitos ainda vão sair, chegaram só, por enquanto, 2 jogadores novos. Não sei como o time vai se comportar. Provavelmente vai se comportar igual no final do ano passado, no sistema, os jogadores em campo, porque é o que tem à disposição, né? Muitos dos jogadores do ano passado. Alguns já estão voltando em campo. Talvez o Lucas, o Caleri jogam contra o Mirassol. O Luciano provavelmente irá jogar. Não vamos ter o Rodriguinho, talvez. Está sendo negociado agora com o Bragantino. Não dá, não sabe, não tem como tirar uma métrica. Eu acho que a gente só vai conseguir ter uma noção do que vai ser o São Paulo depois do jogo do Corinthians. Depois do jogo do Corinthians, não o jogo do Corinthians. Porque não sabe como é que vai chegar, né, com um clássico forte contra o Corinthians. Então, esses 5, 6 primeiros jogos a gente já consegue saber que não dá para tirar nada de métrica do São Paulo. Isso me assusta pro ano, já mostra uma grande irregularidade. Tá? Eu vou tentar agora falar um pouquinho das 2 contratações até então, ou 3, né? Mas eu já vou entrar em detalhes. Vamos começar com o Danielzinho.
Danielzinho foi destaque do Mirassol no Campeonato Brasileiro. Ele tem 31 anos e ele assinou um contrato válido até 31 de dezembro de 2027. Com a cláusula de renovação automática até o 31 de dezembro de 2028. Ou desculpa, isso mesmo. Então, em caso de metas cumpridas, eu achei um contrato ok, porque a gente tem feito contratos exorbitantemente longos, sem nenhum motivo. O do Danielzinho parece mais plausível, né? Tem 2 anos de contrato, com uma renovação para o terceiro. Se ele fosse um cara de 29 anos, eu acharia um espetáculo esse contrato, mas ele tem 31. Então, ele pode acabar 2028 com 34 anos e estando no São Paulo e jogando nada, né? Porque foi o primeiro ano de destaque dele no futebol. Foi um baita ano, mas ele pode ano que vem jogar porra nenhuma, ele pode jogar porra nenhuma esse ano, ele pode jogar porra nenhuma nos próximos 3 anos. Não sei o que falar do atleta Danielzinho no São Paulo, o que vai ser. Eu não consigo nem falar. Deu um prospecto. Ele foi um destaque do Mirassol na Série B e foi um destaque agora na Série A. Ponto. Né? É a grande carreira do Danielzinho. Posso virar um enorme fã dele daqui a 2 meses, falar que ele é o Vitinha do São Paulo. Eu chamo o Marcos Antônio de Tony Kroos negro, né? Isso aí. Então, assim, não sei o que esperar do Danielzinho. Não faço a mínima ideia. A operação foi sem custos, transferência entre clubes, uma vez que o vínculo do Danielzinho com o Mirassol se encerraria ao término do ano. Eu achei o Danielzinho meio safado com o Mirassol, porque ele falou, olha, ele chegou ano passado no Mirassol, né, e falou assim, ó, não quero renovar agora, hein, que se nós for bem esse ano agora no Brasileiro, eu vou querer, ó, ele foi esperto, ele quis ter as portas abertas para ele fazer o que ele bem quisesse, e de fato no final deu certo. Aí, por quê, né? Ele foi um destaque do Mirassol. Pra mim, ele foi, acho que, o destaque do Mirassol em questão de números. Fora que o quê? Ele ganhava 85 mil reais no Mirassol. 85 mil reais, tá? Deve ter ganhado uma porrada de bônus lá e ficou milionário. Mas, então, ele foi safado com o Mirassol. Porque ele sabe que no final do ano ia ter proposta. Então ele nem abriu conversa com o Mirassol o ano inteiro. Porque aí chega alguém e fala assim, pá, Danielzinho, vou te oferecer 2 anos de contrato com a possibilidade do terceiro ganhando 380 mil reais por mês. Você topa, Danielzinho? Eu topo, São Paulo! O cara tá ganhando simplesmente 295 mil reais a mais do que ele ganhava. O São Paulo virou a China do Danielzinho. A gente é a Arábia do Danielzinho. A gente é a Arábia de qualquer pé de rato que quiser vir pra cá, porque vai ganhar. Porque já também vou entrar em detalhes do Carlos Coronel, tá? A gente também virou a Arábia dele. A gente é o Qatar pros caras. Pros pernas de pau, nós é o Qatar. Vou falar um pouco dos números do Danielzinho, né? Pra destacar, tá? Danielzinho disputou 50 jogos ano passado pelo Mirassol, dentre eles Paulistão e o Brasileirão, sendo 37 partidas como titular do Brasileirão. É um bom sinal de que não tem lesão. A última lesão dele foi em 2023, tá? E também não ficou tanto tempo fora. Ele só não participou dos 38 jogos porque ele estava suspenso no jogo por causa de cartão amarelo. Então ele já também não é um cara muito Luciano, né? Que nessa questão ele atrapalha o time. Ele não atrapalha muito. Isso que ele é um volante, né? Então é um bom sinal. Foi a mesma coisa no Paulistão, todos os jogos como titular. E o que me impressiona mesmo nos números dele é que das 37 partidas do Brasileirão, 36 ele foi capitão, tá? 36 ele foi capitão. Eu acho isso um bom sinal pro São Paulo, porque ele pode se tornar uma liderança no time, né? Um time sem comando, sem liderança, sem saber quem é quem, ele pode se tornar um grande líder do time. Vai acontecer? Não sei. Pode se tornar? Pode. Ele teve 3 assistências no ano e 0 gols. Aí o que me impressiona é que a altura dele também, para um volantezinho, um motorzinho, ele tem 1,66 m. É igual o Marcos Antônio, né? Então eu acho isso legal no Little Daniel. Não estou com expectativas altas. No overall da contratação, eu dou uma nota 6, porque eu achei um salário alto. E esse negócio de metas batidas, que ele pode ganhar um ano a mais de contrato, eu não sei. Sempre é 8,80, né? Enfim, vamos aguardar para ver o Danielzinho. Dou uma nota 7 para a contratação. Agora falando do Carlos Coronel, o goleiro, né? Que muita gente estava criticando a contratação. Eu não achei a contratação dele ruim não, tá? Porque ele tem... Eu vou abrir aqui, né? Ele é naturalizado brasileiro, ele é naturalizado paraguaio, né? Ele é brasileiro. Ele vai fazer 29 anos esse ano. Ele atuou as últimas 4 temporadas pelo New York Red Bulls. Ele estava livre no mercado.
E o São Paulo acabou assinando um contrato com ele até 2028. Com a mesma coisa do Danielzinho, só que ele já vai até 2028. Ele já assinou 3 anos com o Carlos Coronel e pode ir até 2029. E o São Paulo superou a concorrência de MLS e a Arábia para contratar o craque. Ele começou a carreira aqui no Red Bull Brasil, ele depois foi para o Bragantino, Salzburg, aí ele foi jogar no Philadelphia Union e depois foi para o New York Red Bulls. Ficou 4 anos no New York Red Bulls. Eu achei impressionante. E desde 2023 ele joga pela seleção paraguaia, né? Na última temporada ele disputou 33 jogos, sofreu 43 gols, ele teve um total de 10 clean sheets. Esse é o nosso craque Carlos Coronel. Carlos Coronel, eu vou ter uma dificuldade para falar o nome dele. Ele tem um histórico limpo de lesão, ele teve sua última lesão em 2019, que foi uma distensão na virilha, ele ficou fora menos de um mês. Aí que eu foco São Paulo é a Arábia dos times, a Arábia dos pés de rato. O nosso querido Carlos Coronel ele ganhava, foi meio difícil de achar, a MLS ela lidera realmente quando o cara ganha, né? Ele ganhava entre 226 mil a 247 mil reais. Era 10.577 por semana, 10.577 dólares por semana é o que ele ganhava no Red Bull. Equivalente a 226 mil a 240 mil dólares, ou reais. Ele vai ganhar no São Paulo, hein? Se ele cumprir só uns 2, 3 aninhos de contrato dele, ele vai ganhar 600 mil reais por mês. São Paulo dobrou o salário do cara. Dobrou. Um cara que tava sem contrato, os caras não quiseram renovar com ele. Ele tinha proposta para jogar na Arábia e na MLS. Que ele ganhar talvez na Arábia ele ganhasse uns 600 mil reais. Mas entretanto destaque. E também não seria uma mãe, né? Acho que ele queria um lugar mais confortável que o Brasil. Entre ganhar 600 mil na Arábia e ganhar 600 mil no Brasil, o cara vai preferir ganhar 600 mil aqui no Brasil. Talvez ele fique receber uns meses, talvez ele fique. Mas a gente é uma mãe. Mas o meu overall com essa contratação eu achei legal, porque a gente tem que pensar os dois cenários, né? O São Paulo já tinha descartado jogar com o Yang, o Jandrei e o Leandro. Eu prefiro mil vezes jogar com o Yang do que o Leandro e o Jandrei e o Coronel. Porque mesmo o Yang falhando, ele ainda é um goleiro de base. Então, o goleiro da base falhar em alguns jogos que ele vai atuar como substituto imediato do Rafael, tudo bem. Faz parte, é o ideal, tá? Agora, o Jandrei errar, que é um goleiro profissional há mais de 10 anos, aí não dá, né, gente? Então, eu preferia continuar investindo no Yang e no Leandro do que contratar o Coronel. Mas já que não vai investir, não achei ruim, porque ele não tem uma idade tão avançada, né, para goleiro. Por números, por que ele fez na carreira, parece ser um goleiro confiável, aceitável. Então tem a possibilidade dele render mais para o São Paulo também. Então assim, eu acho viável, né? Pensando que o Rafael tá acabando o contrato dele, eu não sei se esse ano é o último ano de contrato do Rafael ou se é o ano que vem. Então a gente não sabe se o Rafael vai jogar bem nos próximos 1 ano, 2 anos. Então é bom ter um cara ali no gatilho que parece promissor para já eventualmente substituir o Rafael, né? Não sei. Tá legal? Então eu achei uma boa contratação, mas eu achei uma boa contratação esportivamente falando, né? Financeiramente falando, eu achei uma bosta, né? Mesmo sendo de graça. Tá. E agora tem o negócio do Lucas Ramon, né? Que o São Paulo firmou um contrato com o Lucas Ramon, o pré-contrato, porque ele tá emprestado por um time, que tá aqui o nome que eu vou achar, pro Mirassol. Só que o empréstimo com o Mirassol vai até junho do ano. E o São Paulo tem que pagar uma multa pro Mirassol para ele pegar o cara emprestado também, ou uma parada assim, né? Então a gente ficaria com ele, o Mirassol não ficaria com ele. Mas então, aí vem um ponto, né? A crise financeira do São Paulo é tão grave que que o São Paulo tem que pagar 100 mil dólares para antecipar a liberação do Lucas Ramon. É algo em torno de 550 mil reais. O São Paulo não tem dinheiro para pagar a liberação. O São Paulo quer que o Mirassol libere de graça. O Mirassol não vai liberar um cara de graça pra gente. Por motivo nenhum. Tipo, de graça, assim, pra quê? Pra reforçar um rival? Um rival de Paulistão, um rival de Brasileirão? Não tem cabimento. O Mirassol tem que, no mínimo, receber a compensação financeira. Então, assim, é um absurdo, tá? Ele pertence ao Torpedo da Rússia. Não sei que time que é.
Ele está emprestado por mais 6 meses ao clube do interior paulista, com quem tem acordo uma opção de compra de US$ 700 mil, quase 4 milhões de reais. Enfim, contratualmente o Mirassol poderia esperar até junho de 26 para exercer a liberdade de compra. Neste momento, há inclusive interesse de permanência em definitivo do jogador, o que joga contra o São Paulo. Então, assim, o São Paulo tem um pré-contrato firmado na boca, né, com o cara, mas não tem nada assinado, né? Ele disputou 31 jogos como titular de 38 rodadas do Brasileirão. Ele perdeu 4 jogos por uma entorse no tornozelo. Já é um sinal de lesão, mas ele ficou por 4 jogos, né? Deve gerar em torno de 2 a 3 semanas. E ele jogou 3 no Campeonato Paulista. Foram 44 jogos como titular. São 4 gols e 5 assistências. Eu acho um número pequeno para um lateral direito, que é mais atacante, né? Tendo em vista que a gente tem problemas com o Cedric na lateral direita. E o Mike ainda é um garoto muito jovem da base. Fora que o Lucas Ramon também tem 31 anos já também. Então, assim, eu acho bom você contratar mais um lateral por segurança, né? Eu preferia que o Moreira voltasse, né, do empréstimo, né? Em vez de renovar com o Porto, do que contratar esse cara, mas... esse eu acho meio desnecessário. Eu acho mais importante trazer o... Acho importante trazer um lateral, lógico. Porém, eu não sei. Não sei opinar. A contratação do Lucas Ramon. Eu acho que ele vai no final talvez não vir, porque o São Paulo não vai conseguir pagar. Se continuar se firmando o contrato na boca a boca, né? Talvez ele realmente venha em junho e reforce o elenco, né? Vai que o Mike e o Cedric se machucam, né? Acho importante, né? Encher mais o elenco, né? Deixar mais encorpado. Porque o São Paulo tá querendo trazer mais 50 volantes, quer trazer o Alan agora do Flamengo também. Esse eu não vou nem entrar em detalhes, por causa que essa tá mais uma coisa de conversação. Então eu não vou falar coisas que não estão muito firmadas, tá? E ainda temos agora as possíveis saídas, né, do tricolor paulista, né? Tem agora o Rodriguinho, que estava em alta, né? Porque o São Paulo não conversou com ele o ano inteiro para encaminhar a renovação. Dizem que conversou em setembro, mas não foi para frente. Então não vai renovar com o Rodriguinho, aparentemente, São Paulo. Ele, na minha opinião, é um destaque, né? Ele disputou, acho que 28 jogos no ano, sendo 13 como titular. Já não acho bom. Então, assim, eu gosto dele, eu acho ele um bom jogador, mas eu defendo um pouco a venda dele, tendo em vista que ele também sofreu com lesões, mas aí também já entra naquele negócio que pode ser o departamento de São Paulo com lixo, né? Pode ser não, é um lixo, tá? Porém, entre tudo e entretanto, eu não venderia, eu renovaria o contrato dele, só que eu acho plausível vender o Rodriguinho para trazer outro jogador médio ataque, né? Só que no momento ele é o nosso único atacante, meio atacante, então eu não venderia. Mas se fosse para trazer outro cara, beleza, mas a gente sabe que não vai, então renova, dá o que ele tá pedindo de salário e renova. Né? Mas enfim, mesmo se ele não renovar com o São Paulo, em junho ele pode assinar um pré-contrato. Agora teve o do Alisson, né? Que é um dos meus jogadores favoritos do elenco, o Alisson. Que o Dorival pediu ele no Corinthians, né? E o São Paulo pediu o Ranieri em troca. Eu não acharia uma loucura essa troca. Porque o Dorival ama o Alisson. O Alisson jogou o melhor futebol dele da vida com o Dorival. O Dorival gosta do jogador, então eu acho que seria uma boa para o Corinthians. Só que o Ranieri também é muito importante para o Corinthians, né? Então perder uma peça importante por outra, é que eu acho que eles querem repor a saída do Maicon, né? E também provavelmente o Bidon talvez saia, vem para fora do país. Então eu acho muito melhor pro Corinthians do que pra gente. Então, eu não sei, eu não quero falar que o Corinthians vai ter uma outra... Igual quando tem a troca Jadson e Pato. O Pato jogou muita bola no São Paulo. Porém, o Jadson ganhou tudo no Corinthians, né? Então, eu não sei o que dizer. Eu prefiro não negociar, deixar tudo isso quieto, tudo bem. Mas se vier alguém pro São Paulo do Corinthians, ou uma compensação financeira boa, eu sei lá, cara. Eu acho plausível, sabe? Entrar firme no São Paulo, né? Bom, pelo menos agora o Botafogo desistiu do Paulo Maia do Ferrarese. Eles preferiram ir atrás de outros jogadores, né? Depois da negociação pífia com o São Paulo, que o São Paulo queria entregar os dois, o Rodriguinho, aí o Jefinho não quis vir, o Savarino não quis vir, o Joaquim Corrêa não quis vir, o Marlon Freitas não quis vir, ninguém quis vir pro São Paulo, os caras do Botafogo, os bons, né? Então, né? Não vou falar de Rigoni, né? Essas caras do Gustavo já saíram, né? Teve agora uma formação do TAP, do Enzo Fernandes, aí o Galo ficou lá no River Plate também, né? Que já aconteceu.
Eu gostei, isso eu gostei. Eu preferia que tivesse comprado mesmo o Tapia ou o Enzo e voltasse o Galopo. Mas o São Paulo não pode fazer isso. Eu preferia também que o Tapia voltasse, o Enzo ficasse e o Galopo voltasse. Mas São Paulo, é isso aí. Até o momento segue o silêncio do Oscar. O Oscar não se apresentou para treinar com a equipe agora na pré-temporada em Cotia e aqui na Barra Funda. Não se sabe ao certo. E é isso, gente. É o que tem do São Paulo de contratação, de quem vai, quem fica e por aí. E aí eu vou agora falar um pouquinho das minhas previsões e expectativas. Brasileirão, para mim, é terminar no meio da tabela e pegar uma Sul-Americana de novo, né? E olho para não ficar ali na zona da degola, ficar ali naquele 15º lugar, 14º lugar, onde ficou o Vasco e o Inter. É perigoso, porque a nossa solução esse ano é brigar por Copa, brigar por Sul-Americana e Copa do Brasil. Então, é aquilo, vai jogando o Brasileirão para não cair, joga de um jeito para não cair e reza para ir bem nas Copas. Porque aí se for mal nas Copas, pelo menos a gente não vai estar perto da zona e consegue subir. Talvez pegar a pré-Libertadores e por aí vai. Então, minha previsão para o Brasileirão é essa, meio de tabela sul-americana, tá? Sul-americana, a minha previsão é quartas de final. Ah, mas você não acha muito pouco quartas de final para São Paulo na Sul-Americana? Eu não acho muito pouco, porque esse ano a Sul-Americana está muito carregada de times grandes, times que sabem, entre aspas, jogar, né? Tem mais títulos de Libertadores esse ano na Sul-Americana do que prontamente na Libertadores. Então, assim, é bizarro, sabe? Então, como vai tá difícil, eu acho que é até possível o São Paulo talvez nem passar da fase de grupos da Sul-Americana, dependendo de como ficar, né? É que é muito fácil a fase de grupos da Sul-Americana, então talvez a gente pegue uns times muito perna de pau ali, e é isso. Eu acho muito difícil cair. Só que se passa da fase de grupos, eu acho muito difícil a gente não passar das oitavas. Só que talvez nas quartas a gente pegue um Grêmio ali, né? Um time mais pesado. Já pensou pegar o River Plate nas quartas de final da Sul-Americana? Isso é um absurdo, tá? Mas tudo bem. Aí tem o Paulistão agora também. Minha expectativa pro Paulistão é a mesma do Sul-Americana. Quartas de final, se passa da fase de grupos. Mesma coisa. É a mesma explicação da Sul-Americana. É a mesma. Talvez a gente pegue um grupo mais fácil no Paulistão. Apesar que o Paulistão mudou esse ano, né? O esquema, né? Tinha esquecido. Mas se passar também, né? E é isso. A Copa do Brasil é entre oitavas de final e quartas. Eu acho muito difícil o São Paulo cair antes das oitavas e pegar, por exemplo, o Náutico ano passado, né? E perder pro Náutico. Mas nada é impossível, hein? Mas eu acho que esse ano a expectativa pro São Paulo é na Copa do Brasil, oitava barra quartas de final, tá, gente? Não acho que passa muito disso, não. Rapaziada, vai ser um ano difícil. Tá. Eu queria mesmo é que tivesse mandado embora o TAP e viesse o Marcos Leonardo. Isso ia ser do caralho, tá? Mas, rapaziada, por isso é só, por enquanto é só, tá bom? Agradeço muito quem assistiu até o final, quem vê nossos vídeos de vez em quando aí, né? Eu fico feliz. É isso, rapaziada, tamo junto aí, vamos São Paulo, vamos rezar pro Casares e pra PQP aí, né? E fora Casares, fora todo mundo aí. Tamo junto? Vai ter um protesto dia 14 na frente do portão do São Paulo ali. Eu não sei porque dia 14, né? Mas tá bom, né? Enfim, rapaziada, valeu, é nóis aí. Vamos São Paulo aí, vamos ganhar do Mirassol na estreia. Tamo junto.